Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 27 de setembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de Esther, capítulo 6, versículo 13, e assim diz a palavra do Senhor Jesus. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás perante ele. Rimante carrebos, rimante, rimante carrebo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala da Esther, da rainha Esther e do seu tio Mardoqueu, que viviam numa terra estrangeira. E Deus, pela sua graça e misericórdia, fez Esther a rainha. Porque quando a graça de Deus está em nós, todas as coisas cooperam para o bem. Rimante carrebo da nossa vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus levantou Esther como rainha porque ele tinha um propósito, porque ele tinha um plano. Mas assim como acontece com todo o escolhido, onde tem um escolhido tem um inimigo. Onde tem um escolhido tem desafios. Onde tem um escolhido tem batalhas espirituais. Então existia um homem chamado Amã. Esse homem perseguia o tio da rainha Esther chamado Mardoqueu. A perseguição era tão grande que ele depois decidiu perseguir não só o tio, mas todo o povo judeu. Esther e Mardoqueu eram judeus, estavam na casa do rei, a serviço do rei. Esther era a rainha, sua esposa, e Mardoqueu era funcionário do rei. E a palavra do Senhor diz que esse homem chamado Amã preparou um plano, um projeto para destruir Mardoqueu, para destruir o povo de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Enquanto os nossos inimigos fazem planos, enquanto os nossos inimigos fazem projetos, o nosso Deus, Ele contempla, o nosso Deus, Ele observa. O nosso Deus vê todas as coisas. Então esse plano caiu por terra. Ele pensou que finalmente conseguiria destruir o servo de Deus, o tio da rainha Esther. Mas o plano caiu por terra, porque Deus, Ele lembra da nossa fidelidade. Deus, Ele lembra da nossa obediência. Como esse homem, Amã, era da confiança do rei, o rei questionou: o que eu posso fazer para honrar um homem que eu tanto gosto? Ele pensou que o rei falava dele, e deu um plano perfeito de honra. Mas o rei não falava dele, o rei falava do tio da rainha Esther. Porque no passado, o rei decidiu pegar nos livros, nos registros do palácio, e ele leu que o tio da rainha Esther o havia livrado da morte. O tio da rainha Esther ouviu um atentado contra o rei, um plano de morte, ele revelou. E o rei registrou no seu livro de crônicas.
Exatamente na época, na altura, que esse homem se levantou para destruir o povo de Deus, Deus tocou o coração do rei. O rei foi para o livro, leu a mensagem, leu o registro e decidiu honrá-lo. Olha como o nosso Deus age. O nosso Deus não se esquece. O nosso Deus, ele não adormece. O que era para maldição, Deus transformou em bênção. Ele favoreceu o rei. Ele protegeu o rei. Foi usado para livrar o rei da morte. O rei registrou e decidiu honrá-lo. Então o inimigo do povo de Deus, diante dessa situação, quando ele contemplou que o seu inimigo, ao invés de ser morto, foi exaltado, ele ficou aborrecido, ficou desnorteado. Os planos dele caíram por terra. Os planos dele foram fracassados, foram destruídos. A palavra que nós lemos diz que ele contou a sua mulher e todos os seus amigos. E olha a resposta que ele recebeu. Se Mardoqueu, tio da rainha Esther, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás perante ele. Os amigos e a esposa disseram: esse homem que você está perseguindo, se ele for judeu, você não vai conseguir destruí-lo. Muito pelo contrário, você vai cair diante dele, porque ele é escolhido de Deus. Ele tem a marca da promessa. Deus é com ele. Deus é que lhe guarda, lhe protege, lhe livra. Deus é a sua sombra, a sua direita. Deus caminha com ele. É assim que nós devemos pensar. Nós devemos perceber que todo aquele que se levanta contra nós cairá por terra. A própria família percebeu que havia uma graça de Deus sobre Mardoqueu, que havia uma graça de Deus sobre o tio da rainha Esther. Perceberam que lutar contra o povo de Deus é uma luta vã, porque é Deus que peleja por nós, é Deus que guarda o seu povo, é Deus que livra o seu povo. A palavra do Senhor diz no Salmo de número 121 que aquele que nos guarda não tosquenejará, não adormecerá. O nosso Deus está sempre atento. O nosso Deus, ele contempla todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que guarda, é um Deus que protege, é um Deus que livra. O que você acha que Deus fará com os teus inimigos? Com os teus adversários? Com aqueles que se levantam contra ti, contra a tua casa? Será o mesmo que Deus fez com Amã. Amã foi envergonhado, foi confundido, até ao ponto de ser morto. Tudo quanto ele preparou contra o povo judeu, contra o tio da rainha Esther, voltou contra ele mesmo. A forca que ele havia preparado, ele mesmo foi enforcado. Não precisa temer o inimigo, não precisa temer os planos do inimigo. Os planos do inimigo vão sair pela culatra. Assim como Amã foi envergonhado, foi confundido, os nossos inimigos também serão. Porque nós temos um Deus que trabalha.
porque nós temos um Deus que guarda, um Deus que nos protege, um Deus que nos livra. Deus não está cego, Deus não está alheio às tuas lutas e às tuas pelejas. Deus será contigo até a consumação dos séculos. Não sou eu que prometi, é Deus que prometeu na sua palavra: não vos deixarei sós. Enviarei outro Consolador. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus está em nós. Nós não estamos sós. Deus está do nosso lado, pelejando por nós, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Se levantaram contra ti, não se preocupa. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai te livrar. Olha como Deus livrou Mardoqueu, livrou a rainha Esther e livrou o povo de Deus. Esse homem tinha feito um plano para matar o povo de Deus. Mas a rainha Esther se levantou em jejum e oração e esse plano foi quebrado. Esse plano foi destruído, não prosperou. Deus frustrou os planos dos inimigos. Deus frustrou os planos dos adversários. Eles foram envergonhados diante de todos. Deus também vai frustrar os planos dos teus adversários, dos teus inimigos, no poderoso nome de Jesus. Deus, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos. Bendizemos, Pai, o teu santo e bendito nome. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Te louvamos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos, ó Deus, diante da tua presença. Ó Deus, dormimos e acordamos porque o Senhor nos ajudou. Dormimos e acordamos, Deus, porque o Senhor nos sustentou. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Deus, nós te exaltamos porque tu és um Deus fiel. Deus, tu és fiel e a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Não há outro Deus além de ti. Deus, só tu és santo, digno de todo louvor, de toda adoração. De toda exaltação. Exaltado sejas para todo sempre. Deus, nós cremos que nesse deserto o Senhor está do nosso lado. Deus, nós cremos que nas nossas lutas o Senhor está do nosso lado. Deus, nós acreditamos na tua palavra. Acreditamos, Deus, nas tuas promessas. Porque o Senhor é um Deus presente na angústia. Todas as palavras que o Senhor declarou vão se cumprir, ó Deus, porque a palavra que sai da tua boca não volta vazia. Tomamos posse, Deus, das tuas promessas pela fé em Cristo Jesus. Deus, clamamos mais uma vez pela tua santa e bendita misericórdia. Ó Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas falhas. Perdoe, Deus, as nossas faltas e as nossas iniquidades. Purifica-nos, ó Deus, com isopo e ficaremos puros. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos mais alvos do que a neve. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas iniquidades. Deus, porque tu és um Deus de misericórdia, porque tu és um Deus de graça. Deus, lave as nossas vestes,
no precioso sangue do Cordeiro. Purifica, Deus, as nossas vestes. Remande e restaura, Deus, a nossa vida. Restaura, Deus, a nossa aliança contigo. Remande, que rebose, que remande. Riba, Deus, nessa manhã. No dia de hoje, Pai, levanta-te. Remande, Deus, assim como o Senhor se levantou por Esther e por Mardoqueu, pelo povo judeu. Remande, Deus, levanta-te também em prol das nossas vidas, da nossa casa e da nossa família. Oh Deus, remande, derrota, Deus, os nossos inimigos. Derrota, Deus, os nossos adversários. Aqueles, Pai, que de dia e de noite, remande, Deus, têm pelejado contra nós. Aqueles Deus que se levantaram, remande, conspirando contra as nossas vidas. Oh Deus, fazendo sempre planos. Remande, projetando maldades, projetando, Deus, iniquidade. Remande, Deus, comecem a cair por terra no poderoso nome de Jesus. Remande, Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Oh Deus, defenda-nos do inimigo. Remande, Deus, a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Omnipotente descansará. Remande, Deus, faça-nos descansar debaixo da tua sombra. Oh Deus, faça-nos descansar. Remande, debaixo das tuas asas. Deus, porque só o Senhor pode nos livrar. Oh Deus, porque só o Senhor pode nos guardar. Deus, tu és o juiz da terra, o único que pode julgar a nossa causa. Deus, nós não podemos nada. Remande, Deus, mas o Senhor pode todas as coisas. Sem ti, ó Deus, nada podemos fazer, porque tu és a nossa fonte, porque tu és o nosso escudo, porque tu és a nossa fortaleza. Ó Deus, tu és a luz. Remande, das nossas vidas. Reba aquele que ilumina os nossos caminhos, aquele Deus que trouxe a graça, que trouxe a salvação, que trouxe a libertação. Remande, aquele que estará do nosso lado para todo sempre. Ó Deus, levanta-te. Rema, Deus, e comece a quebrar. Comece, Deus, a destruir todos os planos dos inimigos, tudo aquilo, Deus, que os nossos inimigos têm projetado, tudo, Deus, que os nossos inimigos têm planeado. Remande, Deus, visita. Remande, remande, Arriba, Deus, e repreenda pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rima, visita, Deus, o campo dos nossos adversários. Ó Deus, aonde eles têm se reunido, aonde, Deus, tem projetado a nossa ruína, a nossa desgraça. Visita, Deus, a assembleia dos nossos inimigos e derrama, Deus, o teu fogo. Fogo santo, desce agora. Remande, no campo do inimigo e comece, Deus, a queimar. Remande, comece, Deus, a destruir. Comece, Deus, a aniquilar pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Remande, há poder, ó Deus, no teu nome. Há poder, ó Deus, no teu sangue. Deus, o Senhor já nos deu a vitória. Remande, na cruz do Calvário. Deus, nós tomamos posse de todas as bênçãos em Cristo Jesus. E que os inimigos, remande, que entraram por um caminho,
que fujam por 7 caminhos. Remande que rebose que remande reba. Rima, sejam confundidos, sejam envergonhados. Remande reba, sejam destruídos pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Ó Deus, quebra as muralhas. Ó Deus, quebra as fortalezas. Tudo aquilo, Deus, que está no oculto, revela. Deus revela o profundo e o escondido e aniquila. Tudo aquilo que o inimigo tem projetado. Arriba, Deus, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe exatamente. Tudo aquilo que o inimigo projetou. Expõe, ó Deus, conforme o Senhor expôs o plano de amar contra o teu povo. Deus, esconda-nos no teu esconderijo, guarda-nos, ó Deus, como a menina dos teus olhos. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, mais uma vez pedimos a tua graça, pedimos, Deus, a tua proteção no dia de hoje, sobre nós, sobre a nossa casa e a nossa família. Deus, que toda ferramenta preparada, Deus, contra nós e a nossa casa para o dia de hoje, que não venha prosperar. No poderoso nome de Jesus, conceda-nos um dia abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.